Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né, de legislação ambiental. Hoje estaremos falando de áreas naturais protegidas, mais precisamente sobre as unidades de conservação. Tá? Então, quando nós pensamos em áreas naturais protegidas, nós precisamos conceituar, né? Então são áreas de terra ou mar, tá? Porque as áreas naturais podem ser também na faixa marítima, especialmente dedicada à proteção e manutenção da diversidade biológica, dos recursos naturais e culturais associados, manejados por meio de instrumentos legais ou outros meios efetivos. Quando ele cita instrumentos legais, ele está se referindo a leis, normas, resoluções, tá? De criação. Eles são enquadrados em sistemas com características variadas nos diversos países. Então, o conceito de áreas naturais protegidas não é estritamente brasileiro, tá? É um conceito mundialmente conhecido. Então, qual é o objetivo dessas unidades de conservação? Proteger amostras de toda a diversidade e ecossistema do país, assegurando o processo evolutivo. Tá? Então, num país escala continental como é o Brasil, nós temos ecossistemas de diversos tipos distribuídos ao longo do seu território. Para isso, precisa-se de meios legais de proteção desses ecossistemas. E esses meios legais são através da criação das unidades de conservação. Tá? Então, eles representam esse território com características biológicas e biodiversidade diferenciadas. Então, essas unidades de conservação também têm o objetivo de proteger espécies raras em perigo ou ameaçada de extinção, biótopos, comunidades, bióticas únicas, né? Formações geológicas e geomorfológicas de fator de relevante valor, paisagem de rara beleza cênica, objetivando garantir a autorregulação. Proteger os recursos hídricos, em especial as cabeceiras dos rios e áreas ao longo das bacias hidrográficas. Né? Nesse contexto, basicamente, nós temos a proteção das áreas nascentes. Proteger os recursos da flora e fauna, quer seja pela sua importância genética, né? Aqueles espécies únicas, né? Ou espécies raras, ou pelo seu valor econômico, né? Aquelas unidades da flora e fauna que têm alto valor no mercado, né? Por exemplo, mogno, né? Algumas espécies de anfíbios e demais animais. Obtenção de proteínas ou para atividade de lazer, tá bom? Então, falando um pouco do contexto, né, da criação das unidades de conservação, ela foi criada no Brasil através da Lei 9985 de 18 de julho de 2000. Essa lei instituiu o que nós conhecemos como o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, SNUC. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação foi elaborado após anos de discussões e tem como objetivo padronizar e instituir critérios para a criação, legislação, manejo e gestão de áreas protegidas, estabelecendo os tipos de unidade de conservação da natureza no país. Então aqui merece um destaque nós falarmos que no ano de 2000 não significa que foi criada as unidades de conservação, não. No ano de 2000 elas foram agrupadas em uma legislação única, tá? Significa que antes disso existiam outras legislações que tratavam das unidades de conservação, porém de uma maneira mais simplificadas, tá bom? Tendo isso como um fator de destaque, ainda hoje nós temos que a divisão entre as categorias que compõem as unidades de conservação, elas não são muitas vezes bem definidas, tá? Então ainda a legislação está avançando sobre isso. Quando se pensa, por exemplo, na criação de uma unidade de conservação, ainda tem vários estudos para serem feitos e isso ainda demanda uma certa dificuldade na definição da área, dependendo da natureza daquela
daquela propriedade, daquela comunidade ou daquele território que quer se proteger. Então, o SNUC, segundo o SNUC, né, as unidades de conservação são áreas com limites definidos dentro do território nacional, incluindo porções de água doce ou salgada, quando eu falei para vocês a questão das áreas marinhas, né, que possuem características naturais importantes. Essas áreas são protegidas por regime de leis específicos a fim de garantir sua preservação ou conservação, e o principal objetivo é a manutenção da biodiversidade da área, bem como dos recursos naturais e genéticos associados a ela. Aqui, para falar que esse movimento da criação das unidades de conservação se deu a partir da criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos, né? Ele é um marco na criação das unidades de conservação. Então, é um parque muito conhecido mundialmente, ele apresenta alguns aspectos de beleza cênica, algumas espécies que só habitam esses locais, né? Então, ele tem uma simbologia muito grande para os americanos. E isso, eles pensaram na preservação dessa área, tá? Esses parques nacionais foi um modelo a ser seguido por outros países, né? E basicamente a partir de 1950 teve grande expansão de criação dessas unidades de conservação pelo mundo todo. Até a década de 60, basicamente pensava-se principalmente na questão da beleza cênica, estética, lazer, né? A partir da década de 70 já começou-se a se ter uma questão relacionada à perda da biodiversidade, ou seja, de espécies que estavam sendo ameaçadas de extinção e que precisavam ser preservadas. No Brasil, o engenheiro André Rebouças, já em 1876, ele começou a propor a criação das unidades de conservação, né? Essa discussão e tudo. E aí foi pensado o Parque Nacional de Sete Quedas, no Paraná, a Ilha do Bananal, no Tocantins. Em 1937, o primeiro parque do Brasil é o Parque de Itatiaia, né? Se vocês observarem, cada parque nacional desse tem uma característica diferente, né? Sete Quedas mais relacionado com recursos hídricos, Ilha do Bananal mais relacionado com a fauna e flora, e o Parna de Itatiaia mais relacionado com a questão de beleza cênica e tudo. Em 1939, temos o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional de Serra dos Órgãos, né? Aí, a partir de 1950, houve a criação de vários outros parques nacionais, né? O de Brasília, Pascoal, Emas, Sete Cidades e outros. Aqui é só para exemplificar como se deu esse processo no Brasil. Em 1980 já tem o Parque Nacional do Jaú, no Amazonas, né? Uma área bem grande, em torno de 2.270.000 hectares de área protegida. 1983, Parna Marinho de Abrolhos, na Bahia, né? Aquele mundialmente conhecido pelos corais, pelas baleias, né? Pela reprodução de espécies muito específicas dessa região. Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, na divisa do estado do Pará e do Amapá, né? Então, existem espécies da fauna muito específicas dessa área. Aqui é para mostrar para vocês, né, que o bioma, os principais biomas de cada unidade de conservação são obtidos do mapeamento de ecorregiões do Brasil, né? Então, são estudos elaborados pelo IBAMA, as ONGs, instituições de pesquisa e outras. Esses órgãos e instituições é que demandam ou que propõem a criação dessas unidades de conservação, tá? Mas isso é apenas uma etapa, e aí segue-se outras etapas para a criação da unidade. E cada unidade tem uma sigla, né? Por exemplo,
PARNA ou PN, Parque Nacional, RB, Reserva Biológica, REC, Reserva Ecológica, EE, Estação Ecológica, APA, Área de Proteção Ambiental, ARI, Área de Relevante Interesse Ecológico, FN, Floresta Nacional, ou FLONA, né? R, RESEX, Reserva Extrativista, RVS, Refúgio da Vida Silvestre, né? São algumas unidades conhecidas para representar essas unidades de conservação. Então, de acordo com o SNUC, ou Sistema Nacional de Unidade de Conservação, órgãos como CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, eles também complementam essa gestão dessas unidades de acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tá? E muito ligado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, o SISNAMA. Então, basicamente, a hierarquia é a do CONAMA, né, a hierarquia é do SISNAMA, onde o CONAMA é o Conselho Consultivo Deliberativo, o Ministério do Meio Ambiente é o órgão central, e o órgão executor, no caso das unidades de conservação, é o ICMBio e o IBAMA, tá bom? Então aqui, do meio do fim da década de 90, surgiram grandes iniciativas que ainda estão influenciando a localização de novas unidades de conservação, né? Pela dimensão do Brasil ser muito grande, né? Tem áreas que a escolha de áreas não é tão fácil, né? Então precisa-se de estudos mais detalhados para definição dessas áreas. Aí, a partir disso, surgiu como prioridade dentro da escolha dessas áreas a definição dos corredores de biodiversidade, que foi introduzido como uma estratégia do componente de parques e reservas do Programa Piloto para a Proteção de Florestas Tropicais do Brasil. Tá? Então, o que são esses corredores de biodiversidade? São áreas basicamente protegidas, entremeadas por áreas com diferentes graus de interferência humana, no qual o manejo é integrado para ampliar a possibilidade de permanência de todas as espécies, a manutenção de processos ecológicos e evolutivos e o desenvolvimento de uma economia regional baseada no uso sustentável dos recursos naturais. Basicamente, os corredores de biodiversidade, pessoal, são faixas de vegetação natural de determinada região que ligam essas diversas unidades de conservação para que elas não fiquem isoladas, tá? Então, a função primordial é justamente isso. Então, eles buscam, né, a proteção ambiental em diferentes escalas, desde a local a regional, tá? Buscando a representação de diferentes ecossistemas, manejo sistêmico, manutenção ou incremento da conectividade entre as diferentes áreas. Evitar o crescente isolamento de áreas naturais. Então, para que essas áreas não fiquem isoladas, elas precisam desses corredores de biodiversidade ligando cada área dessa. Aqui, então, nós definimos os dois principais tipos de unidade de conservação, que nós chamamos unidade de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Então vamos ver agora cada categoria dentro de cada unidade dessa, ok?